Uma das perguntas que eu mais recebo dos meus clientes aqui na Climb é se algum processo ou alguma decisão judicial pode impactar o seu patrimônio que está investido no exterior pela Interactive Brokers. E nesse vídeo eu vou explicar como que essa corretora pode te dar uma fortíssima blindagem patrimonial. E vocês devem estar notando que o cenário aqui está um pouco diferente, e é porque, como eu falei em alguns detalhes no meu vídeo anterior, meu escritório estava de reforma. Mas agora, essa reforma acabou, temos aqui esse novo cenário, está muito mais apresentável e muito mais bonito para vocês aqui que me assistem. E vocês devem estar se perguntando um pouco sobre esses nomes que estão nessa parede atrás de mim, e essas são duas das empresas aqui no grupo, pois a Climb, que é minha empresa, não é somente uma casa de análise, nós somos, na verdade, uma holding com alguns negócios diferentes dentro dela. Vocês conseguem ver aqui o logo da Climb e umas luzes de neon bonitinhas, mas também tem um outro nome aqui embaixo que talvez vocês não reconheçam, e esta na verdade é a Vigo, que trata-se de uma gestora de recursos, pois eu e minha equipe agora estamos entrando no negócio de gerir profissionalmente os seus fundos e os seus investimentos para dar todo o apoio profissional que você e seu patrimônio merecem. E em breve eu trarei mais novidades aqui no canal, mas digamos que muito em breve vocês poderão contar com uma gestão profissional da minha equipe. Mas e que história é essa de blindagem patrimonial? E o que é isso, afinal de contas? E blindagem patrimonial consiste no conjunto de estratégias para poder tornar o seu patrimônio muito mais difícil de ser afetado por decisões judiciais e processos. Ou seja, consiste em criar uma camada de proteção capaz de defender os seus ativos contra quaisquer ameaças, tais como credores, execuções fiscais, processos judiciais, divórcios, entre várias outras coisas. E blindagem patrimonial acaba tendo uma fama um pouco negativa, pois como assim você quer que seu dinheiro seja inalcançável? Tá tentando fazer algum crime? Mas na verdade existe um bom nível de proteção patrimonial que é perfeitamente dentro da lei. E além de ser dentro da lei, eu adiciono, é algo necessário. A blindagem patrimonial consiste em justamente você criar este muro para defender os seus ativos e com isso te proteger contra o uso indevido da lei, pois não é porque uma coisa está na lei que essa coisa não pode ser utilizada como uma forma legalizada de roubo. Isso é algo muito importante de ser dito, pois, a bem da verdade, a justiça muitas vezes não é tão justa, seja porque um processo acabou de começar e uma das primeiras medidas a ser feita é congelar o patrimônio daquele réu que está sofrendo esse processo, ou às vezes um juiz que de maneira indevida decide congelar seus bens ou aplicar outros tipos de sanções. Isso, principalmente no Brasil, é algo muito necessário, pois muitas vezes a justiça não é justa, seja porque um juiz foi duro demais ao aplicar uma sentença logo de cara, seja porque muitas vezes o juiz tem algum tipo de vínculo com uma das partes do processo, de maneira a enviesar todas as decisões dele a favor daquela parte e com isso prejudicar a equidade que deveria ser parte do devido processo legal, entre várias outras coisas. Sabemos que justiça, quando se tem um Estado, é algo impossível. E isso é uma coisa que é verdade em todo lugar. Só que no Brasil é ainda mais necessário por causa da tremenda insegurança jurídica que acaba afetando muito esse país. E existem várias estratégias de blindagem patrimonial que podem ser empregadas, tais como utilizar holdings, se casar num regime de separação de bens, entre várias outras coisas. E eu não sou um advogado e por isso não posso dar muitos detalhes acerca disso, mas uma das estratégias de blindagem patrimonial, e essa que eu posso dar muitos comentários, diz respeito à blindagem patrimonial através de deixar seus ativos no exterior. Porque quando os seus ativos estão fora do Brasil, fica muitíssimo mais difícil para que qualquer processo, mesmo com trânsito em julgado e mesmo finalizado, atinja esse patrimônio. Isso ocorre por causa do chamado princípio da soberania dos países, no qual a lei de um país não tem efeitos automáticos sobre outro país, já que eles são soberanos e independentes. E por causa disso, um processo que ocorra no Brasil poder repercutir em cima de ativos que estão no exterior vai necessitar de cooperação do judiciário do outro
outro país. E esse processo de cooperação é feito através de um documento chamado Carta Rogatória, que consiste basicamente num documento oficial requisitando a cooperação para que o Poder Judiciário do outro país execute a decisão judicial tomada no Brasil. E eis aí onde mora uma das grandes chaves da blindagem patrimonial, pois esse processo de expedir uma carta rogatória para poder solicitar a cooperação do outro país é algo que é bastante burocrático, caro e difícil de ser feito, de maneira que aquela pessoa, aquela parte do processo que está tentando atingir o seu patrimônio, ao se deparar com essa dificuldade, muito provavelmente vai desistir e vai se focar em tentar pegar partes do seu patrimônio que estão com acesso muito mais facilitado. Para poder entender isso melhor, pensem num ladrão que está andando na rua procurando alguma vítima para poder roubar. E esse ladrão, ele vê duas potenciais vítimas. Uma delas é uma pessoa comum e o outro é um fisiculturista incrivelmente musculoso. Nesse momento, o ladrão vai fazer um cálculo de qual das duas pessoas roubar. E muito provavelmente, vendo as duas, ele vai escolher roubar a pessoa normal, porque essa iria oferecer menos resistência para que esse ladrão consiga roubar de maneira efetiva. Aqui na blindagem patrimonial nós temos o mesmo processo. E o processo de envio de uma carta rogatória consiste no seguinte passo a passo. Primeiro, um tribunal brasileiro deve redigir esse documento e traduzir ele de maneira juramentada e enviar para o país onde o réu do processo possui bens. E logo aí já tem-se uma certa dificuldade, pois o tribunal teria que saber onde exatamente estão esses bens. Após isso, o documento é redigido, é traduzido e é mandado para o outro país. E aí o judiciário estrangeiro vai analisar aquele documento e decidir se leva ele a cabo ou não. E aí já temos uma segunda dificuldade. Lembrando que o tribunal estrangeiro pode se recusar fazer aquele processo por achar que ele é indevido. Então, na prática, é um processo que é tão burocrático que acaba te dando uma blindagem meramente por ser difícil demais da outra parte tentar pegar os seus bens. Ok, mas e como que a Interactive Brokers entra nessa história? Como que ela pode me dar uma maior blindagem patrimonial? Pois por ela ser uma instituição 100% estrangeira, sem vínculo nenhum com o Brasil, o único jeito de algum processo nesse país atingir seu patrimônio investido por lá é através de todo esse trâmite incrivelmente burocrático que eu expliquei ao longo desse vídeo. E é justamente por causa disso que eu comecei a oferecer um serviço de carteira administrada no exterior, que é um serviço no qual eu e minha equipe pessoalmente tomamos conta do seu patrimônio, investimos ele para você em várias das recomendações em diferentes classes de ativo, tais como ações, REITs, criptomoedas e bonds, para poder te dar um apoio profissional e um suporte para que você possa colher os frutos de uma carteira bem estruturada, para poder ter renda em dólar, uma otimização de impostos, um alto nível de blindagem patrimonial e ainda facilitação sucessória para que você possa transmitir o seu patrimônio para os seus herdeiros. Então, nesse serviço, eu e minha equipe, nós montamos uma carteira de investimentos personalizada para o seu caso e voltada para atingir os seus objetivos, e ainda realizamos reuniões periódicas de acompanhamento para poder mostrar o desenvolvimento dessa sua carteira. E caso você queira começar a investir conosco da Climb, pode acessar o formulário que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que eu possa entrar em contato com vocês e agendar uma reunião inicial. Então, se você quiser investir nas melhores recomendações de investimento no exterior, contando com toda a minha expertise, só preencher o formulário aqui na descrição do vídeo. Mas me conta mais. Sabia de todos esses detalhes acerca de blindagem patrimonial? Sente que seu patrimônio está ameaçado pela instabilidade do Brasil? Me conta aí nos comentários, pois neste vídeo nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.